Então, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Vamos Cirandar. Meu nome é Rafaela, estou repetindo. Hoje nós estamos com a convidada Rosângela Lira, psicóloga, e eu vou deixar ela se apresentar. Gente, boa noite. Eu sou psicóloga, trabalho na abordagem sistêmica, sou psicofisiologista, psicotraumatologista, sou consteladora, também fiz DEP, que é a dinâmica energética do psiquismo, enfim. É uma psicóloga que, ao mesmo tempo, trabalha com a questão cognitiva, mas eu gosto muito de fazer essa conexão entre mente e corpo, não é? Porque o que a mente produz reverbera no corpo. Então, a psicofisiologia e a psicotraumatologia, a gente estuda, a gente faz esse link, o que eu produzo mentalmente e como isso vem para o meu corpo. E é isso que estou aqui hoje para conversar com vocês, né, sobre a questão da saúde mental. Setembro é um mês que a gente fala muito dessa questão do suicídio, e que, na verdade, deveria ser algo que a gente podia estar sempre atento, mas como a gente precisa ter uma ênfase no mês, então é um mês que a gente toca mais nisso, mas eu acho que a saúde mental ela está a cada dia sendo menos vista, ela está sendo negligenciada. A gente está em uma questão muito da fisiologia, da beleza, dos padrões, e a saúde mental, eu enxergo que hoje ela não está em primeiro plano, não é? Então, eu acho que cada vez que a gente tira algumas dúvidas, cada vez que a gente fala um pouquinho do que é saúde mental, quem está incluso, o que a gente pode fazer. Então, eu acho que a gente contribui com todo mundo. É isso que eu estou aqui hoje. É verdade. E a primeira pergunta, né? Por que é tão importante a gente cuidar da saúde mental? A saúde mental, primeiro, ela dirige a nossa vida, né? Se a gente for olhar para o construto do ser humano, a saúde mental ela é construída a partir do ambiente de onde eu venho. Junto de onde eu venho, eu já trago também uma carga genética. Então, da mesma forma que a gente entende que o indivíduo ele traz na herança um diabetes, um câncer, uma doença hereditária, a gente também traz no nosso DNA algumas dificuldades mentais, ou saúde, ou doença mental. Então, a gente precisa olhar para a doença mental e tratar dela e olhar para ela desde a nossa concepção. Se a gente quer ter bons indivíduos, melhores indivíduos, a gente precisa tratar desse ser humano desde a gravidez. Então, tudo que a gente sente, o bebê sente. Então, ela está falando com você? Não, com todo mundo que quiser assistir. Oi? Oi, pessoal, se puder desligar o microfone, tem algum microfone que está aberto. O Rafaela, acho que como administradora você consegue dar mute aí nos microfones abertos. Ok, foi, Rafa? Deu certo. Ficou só você agora. Então, vamos lá. Então, para a gente ter uma prevenção da saúde mental, a gente precisa entender que o indivíduo, desde a hora da sua concepção, ele está com perspectiva
de adoecer mentalmente. Se a mãe, no período da gestação, ela passa por grandes períodos de ansiedade, ela passa por período de depressão, provavelmente essa criança ela já nasce com perspectiva de ter ansiedade, depressão. Então, a saúde mental, ela não advém em adulto, ela não acontece só em adulto. Então, a gente precisa entender em que contexto familiar nós crescemos e vivemos. Dentro desse contexto, nós já podemos desenvolver algumas doenças mentais. Entendeu? Que é a ansiedade, que é a depressão, que é o déficit de atenção. Se uma criança ela nasce dentro de uma casa ou de uma família onde ela tem agitações constantes, ela vai estar com o sistema nervoso dela ativado. Quando a criança está com o sistema nervoso ativado, ela está com o sistema de alerta do sistema nervoso autônomo sempre ligado. Então, o sistema nervoso autônomo, para nos defender, ele faz 3 coisas. Ele luta, ele congela e ele ataca. Então, isso aqui é uma coisa autônoma que nós temos no nosso sistema nervoso. Se a criança, desde a barriga da mãe, ele já tem esses estímulos, automaticamente ele já começa a sua vida já com ativação mental exacerbada. Isso a gente já pode trazer. Muito interessante você falar, né? Assim, eu particularmente não, assim, eu sabia, né, que a gente tem que ter todo esse cuidado na gestação, mas é muito profundo isso, né? E como que a gente faz para diferenciar a tristeza profunda, ou até mesmo da criança, de um sinal de depressão? Primeiro, a gente tem que entender que todos nós temos tudo. Nós temos ansiedade, nós temos tristeza, nós temos depressões, períodos curtos, períodos que a gente percebe. E a gente precisa compreender o que é cada coisa. Porque hoje a gente também tem as mídias, que elas informam tudo a gente, mas às vezes a gente leva tudo ao pé da letra, sem considerar também qual a minha vida. Não é? Se eu tenho um grupo familiar estressante, eu vou ser estressada. Se eu vivo num grupo familiar onde não existe segurança, onde eu não sei o que eu vou comer amanhã, quando eu não sei o que vai acontecer comigo amanhã, eu posso ter ansiedade. E para que eu possa distinguir isso, eu tenho que verificar o quanto eu estou com aquele sintoma, o quanto eu estou com a minha respiração curta, o quanto eu percebo a palpitação do meu coração, o quanto eu percebo que minha garganta tem um trava, o quanto eu percebo que eu estou esquecendo coisas, o quanto eu percebo que eu quero me isolar, o quanto eu percebo que eu não tenho ânimo ou alegria. Então, a gente pode diferenciar dessa forma. Fica claro para você? Fica sim. A gente pode abrir a qualquer momento que você precisar ou desejar para perguntas eu esqueci de falar no início, a qualquer momento, se alguém quiser te fazer uma pergunta também, mas ficou bem claro para mim, sim. Quando a gente pode falar que alguém tem um distúrbio mental, é quando o que eu sinto de ansiedade, de tristeza, de falta de mobilidade tônica,
de eu querer sair de casa, o quanto aquilo prejudica o meu dia a dia. Entendeu? Que alteração eu tenho na minha vida diária, que alteração eu tenho no meu sono, que alteração no meu apetite eu tenho, o quanto eu percebo a minha energia. A gente fala, eu estou com energia baixa, o quanto eu que gostava de pentear o cabelo, que eu gostava de botar um brinco, e agora eu faço, tá bom. Então, são fatores diversos que eu preciso observar. Se eu tinha uma qualidade de sono, e hoje eu percebo que eu não consigo dormir profundamente, que eu não consigo ter aquela quantidade de sono, que eu não consigo começar a dormir com qualidade. Então, várias coisas me levam eu a começar a perceber. Tá, e se eu não perceber isso? Né? Às vezes a gente está atribulada com o dia a dia e, de repente, a gente não percebe que perdeu uma qualidade de sono. Então, quando eu percebo, aí, às vezes, a gente precisa entrar com a medicação. Entende? Por quê? Porque durante esse período que eu não percebi, o meu corpo foi usando todas as estratégias de sobrevivência. Se eu não percebi que a maioria do tempo eu estava com a respiração só torácica, eu não estava usando toda a qualidade do meu diafragma, que eu não, quando eu sento, eu não solto meu corpo, eu não relaxo minha mandíbula, eu estou sempre em alerta. Então, quando o corpo fica sempre nessa questão de alerta, respiração curta, a parte dos meus membros, dos meus músculos, enrijecida, eu começo a não evacuar todo dia. Então, todas essas questões podem me levar a uma debilidade mental. Eu vi que alguém tem uma pergunta. Tem. A Aline, ela tem uma pergunta. Ela teve um problema sério de saúde na gestação da filha caçula. Hoje ela tem 2 anos e meio e percebo que, às vezes, quando algo irrita ela sai de si. Age com muita irritação e sem controle. Você acha que eu já deveria procurar um profissional para ela, mesmo ela tendo só 2 anos e meio? Sim, sim. A gente faz... eu acredito que aí deve ter também, na abordagem psicofisiologista, a gente trabalha com a fisiologia da criança. Então, se durante a gestação ela percebeu, ela recebeu no sistema dela, tá? Essa falta de resiliência, quando a criança, quando o adulto, ele perde a resiliência de passar por uma coisa. O que é essa resiliência? Eu tenho raiva, eu tenho irritabilidade, mas eu consigo ir naquela raiva e não controlar. Não é o estado de controlar, mas eu consigo sair bem daquela situação e eu consigo chorar e eu consigo falar alguma coisa, mas eu não perco o meu controle. Tem como sim. Eu posso ver depois, tá? Que isso é uma especialização internacional e a gente tem pessoas que atendem no mundo inteiro. É um atendimento diferenciado que a gente trabalha na autorregulação do sistema nervoso. Pode ser feito sim. Então, a gente identificar, principalmente desde as crianças, né, qualquer desses sinais que você falou, a gente identificando, né, aí
é esse o momento quando a gente identifica que é o momento de pedir ajuda, o momento de procurar ajuda, então. Sim, e também a gente pode começar a ver a maternidade ela de uma forma diferente, ou seja, compreender o ser humano que está chegando. A gente precisa ver que essa pessoa ela não sabe de nada. Esse ser humano ele já traz um monte de histórias, porque a gente traz no nosso DNA, mas ele também é um ser humano limpo, sem construção de certo e errado, de bom, de ruim. Não é? E o que vai regular esse ser humano que está chegando na Terra? É o meu olhar, é o meu toque. Então, Aline, o que pode ser feito? Quando ela estiver extremamente agressiva, quando ela estiver sacudindo, a gente contém essa criança. A gente contém até ela desfalecer no colo. E aí ela começa a ver que o descontrole dela é acolhido. E aí o sistema, geralmente a gente faz isso com criança, a gente orienta os pais, porque é uma situação difícil lidar com criança, quando ela está desregulada emocionalmente, porque ela não sabe o que fazer. E algumas palavras dos pais também não adiantam. Então, uma das coisas que a gente orienta é pega essa criança, bota ela no colo e aperta ela carinhosamente, sem machucar, e deixa ela ali, até ela cansar e você alisar ela e olhar para ela e dizer uma palavra de carinho, porque ela vai começar a se sentir acolhido. Isso é uma das coisas que a gente pode fazer. Olhar no olho, fazer toques macios e devagar, para a criança se reconhecer no limite dela. Porque quando ela toma uma atitude dessa, ela ultrapassa o limite dela, o limite da regulação. Então, se a gente fizer toques em criança, até 3, 4 anos, a gente pegar essa criança e fazer toques suaves, e fazer apertinhos suaves, dos pés à cabeça, olhando para essa criança. Isso ajuda também, Aline. Aqui tem uma outra também, Alessandra, pelo que entendi, pode ser o que acontece com a Maria Luísa. A Maria Luísa tem 9 anos, pois a gravidez foi complicada psicologicamente com a falta do pai e estresse que isso decorreu, a irritabilidade dela. Ela é minha sobrinha. O pai dela mora em São Paulo e a minha irmã eles são separados. Então, assim, a gravidez realmente foi bem conturbada e ela é bem irritada, né? Ela é bem uma criança mais irritada. Ela é um amor de criança, porém, ela tem esses momentos de estouro, né? Ela tem esses momentos... Uma das coisas que eu adoro trabalhar com adolescente, crianças e adolescentes, crianças que já entendem, não pego crianças pequenas, porque elas são mais livres de conteúdo, é certo, é errado, é isso, é aquilo. E o que é que a gente vê geralmente nessa construção? Nós, pais e mães, os dois, a gente coloca os filhos no meio de uma briga que não é deles. Isso é fato, nós fazemos. Então, primeira coisa que eu faria, filha, vem cá, eu preciso te dizer que a gente te embolou aqui no meio, entendeu? Tá vendo aquele homem que eu falo que não foi legal, que fui eu que escolhi? Não foi você, não, fui eu que escolhi ele, tá? Vamos entender isso aqui, aquele filho da mãe, fui eu que quis ele. Aí eu falei um bocado de besteira, e, na verdade, ele foi ótimo, porque ele te trouxe. Se não fosse ele, não era você. Então, vamos tentar zerar um pouquinho, vamos trazer essa construção, porque imagina o seguinte, eu tenho metade
da construção do meu pai dentro de mim. Eu pareço com aquele homem, quer queira, quer não. Quando minha mãe fala do meu pai, ela está falando de parte de mim, de alguns comportamentos que eu não posso nem mostrar a ela que eu sou. Porque eu vou ter. Não tem jeito, eu não fui criado pelo meu pai, eu, Rosângela. Quando eu vi, eu fazia, putz, grilo, rapaz, como eu pareço com ele? Até eu admiti isso, tá bom, eu pareço, então vamos lá. Não tem jeito, eu sou parecida com você. Como é que eu posso fazer isso da melhor forma? Como é que eu posso agora, parecendo com você, botar meu jeito, Rosângela, de ser? Então, a gente precisa entender. Falar de pai e de mãe a uma criança é pedir que ela faça opção por um dos dois. Aí dá uma confusão mental. Como é que eu sou filha dos dois, eu pareço com os dois, e quando a criança começa a entender e a se ver, ela vê que tem coisas que parecem com o pai. Ela não pode parecer com o pai. Ou ela tem coisas que parecem com a mãe. Aí não pode. Aí a criança fica, na verdade, primeiro sem saber quem é ela. Porque ela não pode parecer com o que tem. Ela tem que criar uma estratégia de sobrevivência muito maior. Entende? E aí dá confusão. Então, uma das coisas que a gente precisa espalhar, que a Ciranda eu sei que gosta de espalhar, vamos dizer às mães e os pais, está tudo certo com seu pai, está tudo certo com sua mãe. Ou é comigo e com ele. Porque senão os filhos não vão poder se apaixonar pelas primeiras pessoas que eles se apaixonam. A filha não vai poder se apaixonar pelo pai. E a menina e o homem, o menino não vai poder se apaixonar pela mãe. As bases de referência deles, eles vão ter que abdicar e não é justo. Porque, na verdade, quem escolheu foram os pais. E é a partir desse momento, então, que pode criar esses entre aspas, problemas, né, de saúde mental até na fase adulta, então. Até na criança, né? Porque imagine, a criança já não pode ser quem é. Aí ela tem que abdicar de alguém, porque ou o pai não gosta da mãe, ou a mãe não gosta do pai. Então, ele já abdica de um amor. Imagine, você não escolheu esse amor, você tem o direito de ter os dois, no entanto, você já começa abdicando de parte da sua vida. Veja que confusão a gente já traz para uma criança. Ela tem que fazer uma opção onde ela não tem um problema. Ah, mas o pai ou a mãe não deu atenção. Ah, mas o pai ou a mãe não deu dinheiro. Ah, mas o pai ou a mãe não liga. Deixa a criança descobrir. Não é? Ela, quando os pais foram ter o filho, por que não acordaram antes com os pais? E tu vai dar dinheiro? E tu vai dar atenção? E tu vai me deixar? E se tu deixar, filho da mãe? Se tu me deixar, filha da mãe, o que é que eu vou fazer? Não é? Mas, no entanto, os filhos herdam já uma habilidade de ter que lidar com a situação que eles não sabem como. Então, aí muitas vezes os pais fazem assim, bota o filho na psicóloga. E muitas vezes quem precisa ir são os pais. Aprender a dizer aos filhos, ó, isso não é meu. Então, eu já tive casos de, quando a mãe estava grávida, de tanta raiva do pai, ela desenvolveu um problema de pele. A raiva era tanto, era uma ebulição de raiva, que não tinha mais por onde sair, saía na pele, então ela se coçava. Então, a criança, quando o período de
depois da gestação, o casal ficou melhor para ali. Quando as brigas do casal começaram de novo, a criança começou a desenvolver o problema de pele, que era a única forma que ela podia botar para fora alguma coisa. Entende? E aí eu chamei os pais, eu preciso tratar vocês. Não, mas a gente não quer tratar ela. A menina não ia ficar boa nunca. Porque ela não tem recurso para ficar boa. Então, às vezes, a saúde mental, ela começa no início da vida e geralmente é o que a gente chama trauma de desenvolvimento. Ou seja, a situação acontece exatamente na fase de desenvolvimento da criança. Na hora que a criança precisa de apoio. Então, a maioria dos nossos traumas, de convivência, de habilidade, de timidez, de fala, tudo isso acontece na primeira infância. Eu sempre digo o seguinte, que do 0 aos 7 anos tem uma janela de oportunidade no cérebro da criança. Se botar para falar 4 línguas, ela fala porque aquilo está tudo ali de boa. Mas, ao mesmo tempo, tudo aquilo que ela está passando, ela está registrando. Ah, mas não era do jeito que eu queria. A gente não sabe a repercussão. A gente não sabe a repercussão de uma criança que nasce de parto fósseis. Ela pode ter tanta dor e ela nascer e dizer, a partir de agora eu não sinto mais dor. E aí a criança faz uma estratégia de sobrevivência. E como acontece isso? O cérebro vai guardando no inconsciente as estratégias de sobrevivência. E essas estratégias de sobrevivência podem desencadear uma dificuldade de convivência, que é onde a gente chama de saúde mental. A saúde mental, a gente necessariamente, no pejorativo, não precisa ser louco, não precisa ter surto para a gente ter dificuldade de saúde mental. Dependendo de onde estejamos morando, o que estamos passando, a gente pode desenvolver algumas dificuldades mental momentâneas. Se eu estou num país inseguro, se eu estou sem saber meu dia de amanhã, se eu estou sem saber que eu vou ter emprego, se eu estou sem saber que vou pagar o aluguel, não tem como eu não ser ansiosa. Se eu estou sem perspectiva de futuro, como eu vou ter alegria? Não é? Se eu estou muito ligada na vida hoje virtual, do construto lindo e maravilhoso, não é? Ninguém tem nada, todo mundo é lindo, ninguém tem ruga, ninguém tem conta para pagar, né? Aí eu faço alguns enquetes comigo mesmo, né? Morrendo de dor, não sei o quê, só vou me arrumar, tu tira uma foto minha. Aí eu, não, mas essa não ficou boa, não, isso é melhor, aí vamos lá. Publica, linda, maravilhosa. Eu, não estava linda e maravilhosa, não é? Então, o que é que a gente vê? Se eu estou ali, eu fico olhando, né, no meu celular, meu Deus, quanto foi essa semana, minha média de olhar a vida dos outros, né? Eita, 2 horas, tá, dá para o gasto, né? Mas veja que às vezes a gente não tem tempo de fazer um exercício.
A gente não tem tempo de ligar para alguém que a gente ama. Mas a gente tira 3 horas para estar aqui. Entende? E para estar em uma coisa que às vezes não é real. Aí eu fico perguntando, mas a minha vida nem é daquele jeito. Né? Às vezes eu publico, eu estou num lugar, num restaurante, estás aonde? Aí eu deixo a incógnita, né? Está viajando? Sabe? Então, veja que muitas vezes eu estou almejando o irreal. Vivendo uma vida que não é real, né? Está se sabotando, né? Na verdade, eu estou querendo a vida do outro, porque eu acho que é real. Né? Eu estou vivendo com a imaginação. Se eu olho para a minha vida, estou eu faxinando, estou eu trabalhando, estou eu lutando, e eu vejo o outro lindo e maravilhoso. Pô, não é justo comigo. Eu começo a achar que minha vida não é tão boa quanto a outra. Entende? Então, hoje a gente precisa se perguntar até onde aquilo que eu vejo é real, não é? Até onde isso que eu faço 3, 4 horas é bom para mim, me dá ansiedade. Se eu ficar 1 hora no celular, eu fico ansiosa. Eu, Rosângela, eu percebo, opa, então, meu corpo já deu um limite. Se eu usar o celular muito, ficar ali olhando no Instagram, meia hora antes de dormir, eu levo 1 hora para eu dormir. Por quê? Porque o cérebro ele tem um tempo para ele desligar, para ele... Imagina alguém que faz isso todos os dias antes de dormir. Imagina uma pessoa que hoje é comum em todo lugar que você está. Qual é o tempo de descanso que você dá ao seu cérebro? Qual é a pausa que a gente tem de não fazer nada? Veja que o tempo inteiro, o dia inteiro, nós estamos trazendo para o nosso corpo algo que não é hábito, ele não foi criado para ser uma máquina sem parar. E nós estamos fazendo isso. Então, veja que tem pequenas coisas que eu posso trazer benefício mental para mim. A gente vê hoje, claramente, já tem pesquisas aí falando dessas crianças virtuais. Hoje, o acalanto das crianças não é o pai e a mãe. É um celular, é um tablet. Imagine que eu chego com isso aqui zerado, com uma janela de oportunidade deste tamanho, e eu estou ali, vendo a mesma coisa sempre. Dos 0 aos 7 anos, vai definir minha profissão. Dos 0 aos 7 anos, vai definir minha habilidade de convivência social. De 0 a 7 anos, eu vou desenvolver meu olhar para o mundo. E o que é que nós estamos fazendo com as nossas crianças? Dando um quadrado para elas. Dizendo a elas para não terem frustração. Então, só botar o dedinho.
Tem criança de 1 ano que já sabe ligar e desligar, mas eu acho que mais do que eu quando dá 3. Então, veja o que nós estamos fazendo com a saúde mental. Então, muitas vezes, as pessoas querem falar de transtorno de ansiedade, depressão, ansiedade, bipolaridade. Eu pergunto a vocês, se a gente for ler o DSM, quem não é bipolar? Vivendo vidas que eu quero o que o outro tem. É. Como a gente não ser bipolar? Como a gente não ter... Faz sentido isso para vocês, gente? Andréa, você está querendo falar? Eu não sei. Se alguém quiser falar, pode levantar a mão, aí a gente coisa no microfone, tá bom? Mas é muito interessante tudo isso que você falou, e era uma... É igual você falou, né? Que vem desde a infância. A gente tem que saber observar, né? Todos esses sinais. E era uma outra pergunta que eu ia fazer para você. Quando a gente deve observar, na verdade, a gente não deve observar os sinais em um mês, a gente tem que observar os sinais que todo mundo ao nosso redor, da nossa família, tipo, meu esposo, minha filha, estão me dando. A minha filha está isolada, um exemplo, meu esposo está para baixo, o que está acontecendo? Então, assim, uma coisa que eu ia te falar, né? Tipo, como que a gente consegue observar quem está ao nosso redor para poder ajudar com essas questões da saúde mental, com essas questões da tristeza. E foi muito bom isso que você falou, que vem desde... A gente tem que observar tudo isso desde pequeno, né? Sim, sim. E assim, sabe, Rafa, a gente precisa, eu acho que a convivência, ela já traz para a gente uma observação, não é? Quando eu me caso, quando eu tenho um filho, eu começo a observar como ele é. Então, eu posso determinar se aquela pessoa estar precisando, ou estar bem ou não, tá? Quando eu começo a ver como aquela pessoa está lidando com aquela situação naquela hora. Qual a capacidade que aquela pessoa tem durante todo esse período de convivência e como ele está nesse momento, como ela está nesse momento. Eu percebo que está triste, mas eu vejo que está e o que é que eu faço? Pergunta. Não é? Uma das coisas que a gente observa é que o seguinte, as pessoas fortes têm dificuldade de ser frágil, não é nem de ser fraco, porque quando a gente é forte demais, tem hora que a gente cai de vez, pum, aí é fraco, mas tem dificuldade de dizer assim, ó, eu estou frágil antes de cair, porque depois adoece. Quando eu sou muito forte, eu preciso que alguém chegue perto de mim e diga, ó, eu percebo que nesse momento você não está bem, o que é que eu posso ajudar? O que eu posso fazer? Não é? Eu vejo que você não está conseguindo fazer isso. Às vezes a pessoa tem vergonha, né, de pedir ajuda. Porque todo mundo me intitula como forte. Não é todo mundo, você é forte, forte um caramba, ninguém é forte. A gente usa as habilidades. Eu lembro, eu tive que ser muito forte. E teve uma hora que eu não sabia ser frágil. Eu fui aprender a ser frágil.
Porque todo mundo vê que você é forte. Ninguém me vê, ninguém me vê. E aí eu fui trabalhar na terapia, porque eu preciso saber ser frágil, eu preciso saber, dizer, eu preciso de ajuda. Né? E eu sou até criticada por alguns colegas da psicologia. E você fala que você... Rapaz, se eu não for gente junto com os outros, eu já sentei na outra cadeira. E eu sento de vez em quando, porque eu nunca vi um médico não adoecer. Eu nunca vi um médico não fazer uma ponte safena. Eu nunca vi um médico não ter diabetes. Eu nunca vi um médico não ter um trauma. Por que o psicólogo não pode? Aonde disseram que psicólogo é um ser fora da curva? Não tem filho, não tem marido, não tem dificuldade. Aonde foi? Não tem trauma de nascimento? Não. Foi um ser que, desde que nasceu, foi iluminado. Não, não foi para a escola, peraí. A maioria dos psicólogos nasce da inquietação de se compreender, compreender a família e compreender o que aconteceu com ele. Já começa daí. Já começa daí. Então, são os seres mais inquietos que tem na face. É. Então, eu fui trabalhar o corpo quando o corpo me parou. Dor, tem dor. Puxa, dor, como é que eu sou psicóloga? Como é que eu entendo isso? Eu estou com dor que não para. Vamos compreender o corpo. Por quê? Porque aqui eu fico, penso, 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 penso. Eu penso, 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 penso. Aí aqui, vai, eu não relaxo. Por quê? Porque o pensamento está pegando toda a energia e trabalhando toda a minha energia aqui. Aí eu preciso descer essa energia para o baixo ventre, para eu poder ter perna, para caminhar. Por quê? Porque eu vou perdendo a habilidade de mover, disso, daquilo. Por quê? Porque o pensamento está aqui. O que é que eu faço com o pensamento? Eu faço igual a todos os meus clientes. Eu escrevo, eu mudo o pensamento, eu pergunto, putz, peraí, criatura, o que é que tu está me fazendo pensar direto nisso? Isso não é real, tu não está aqui agora. Tu não está aqui agora. Ó, agora eu estou fazendo isso, agora, não é? Então, a gente precisa entender, primeiro, qual o conceito de saúde. Saúde eu tenho que cuidar da mente, do corpo e do espírito. A espírito é religião. Não é. Como eu cuido da mente, como eu cuido do corpo e como eu cuido do espírito? Falando só, não dá. Não existe, porque aí a gente se inclui, todo mundo, no burnout. Todo mundo se inclui. Para mim, DSM é tudo igual. Quando eu vou fazer curso de psicopatologia de vez em quando, que atualiza, eu digo, opa, eu aqui. Opa, eu aqui. Tá? Ontem, falando com a cliente, me disse, mas passou TDAH no Fantástico, eu tenho. Disse, eu também tenho. Mas eu também pratico. Eu esqueço das coisas, eu digo, eu também esqueço. A gente precisa entender, tem um documentário na Netflix fantástico que saiu agora. Bem legal. Depois eu passo aqui para vocês. Que ele fala o seguinte, gente, a mente... Tá, vamos lá, vou fazer. Vamos entender. Conceito de espiritualidade, corpo, mente e espírito. Pronto. Corpo.
matéria. Matéria composta de ancestralidade. O corpo é uma matéria composta de ancestralidade. Se eu tirar um pedaço daqui, pai e mãe. Se eu tirar um pedaço do cabelo, pai e mãe. De onde eu tirar um pedaço do meu corpo, não sai Rosângela. Aula de biologia pura. Eu digo que se me desse um dia só numa aula para a gente explicar isso, muitos meninos, muitos filhos tinham pouco problema com os pais. Olho não é meu. Não é meu. Se eu for adotado, se eu cair no avião, não vai me achar. Não vai achar meus pais. Não vai me achar compatível, porque não tem ninguém ali parecido com o meu corpo. Então, corpo, ancestralidade. A gente ganha uma fábrica em movimento. E essa fábrica vem com tudo. A psicologia, inclusive, diz todas as memórias passadas, não resolvidas, estar no ser humano. Por quê? Porque a gente ganha um pacote de software também, né? Que é a mente. Então, tudo aqui, eu não gosto do meu pai, devolve um braço. Eu não gosto da minha mãe, devolve uma orelha. Ai, devolve a metade para alguém. Pronto, aí já começa a confusão de pai e mãe, né? Se eu não quero o meu filho, eu tiro a metade e devolvo, junto com o pai ou para a mãe. Então, a gente já tem isso. Corpo é uma fábrica em movimento que eu recebo da minha família, com tudo, com doenças, com habilidade, com tudo, né? Mente, eu preciso alimentar, e eu alimento até uma certa idade, até os 25 anos, a minha mente, o meu cérebro recebe influência do meu meio. Família, escola, amigos, cidade, país, papapá. Tanto é, eu moro no Brasil, se eu for morar no Alasca, meu corpo vai sentir, meu cérebro vai ter que trabalhar diferente, vai ter adaptação, eu posso ter problema de depressão, eu posso ter problema de ansiedade. Por quê? Porque minha mente está acostumada e submetida a um convívio. Então, brasileiros que vão para fora têm problemas de ansiedade, de depressão. Por quê? O corpo e a mente estão organizada a viver em um meio. Ela vai ter que viver no outro. Então, eu preciso ter consciência que quando eu digo eu vou para um determinado lugar, eu tenho que ter a consciência que eu tenho que me adaptar. Eu tenho que adaptar meu corpo e minha mente. E para isso eu preciso usar a minha espiritualidade, que é a minha força de vontade, que é a minha parte que diz assim, eu sou um ser que posso. Eu sou o que é espiritualidade sem religião. É eu entender que eu gosto muito de fazer uma comparação com uma televisão que a gente viu aí, Alexandre, a gente viu na DEP, que eu achei muito legal. E eu sou muito ver para crer, eu faço experimento comigo, e Alexandre, que fez o curso comigo, sabe que eu questiono, eu vou, né? E a DEP deu, a escola que nós fizemos, ela deu um exemplo muito legal, né? Que é o quê? O que é espiritualidade? Vamos pegar uma televisão, a televisão está lá, ligada ou não ligada, ela é um aparelho de televisão, não é? Está lá. Massa. O que precisa
para essa televisão ganhar vida. Energia. Eu vejo essa energia que liga a televisão, a energia que está ali. Não, mas eu não vejo ela em lugar nenhum. Eu não vejo ela em Itaipu, eu não vejo no Foz do Iguaçu, eu não vejo em canto nenhum. A energia ela está disponível aonde? No universo. No sol, na lua, no vento. Então, existe uma energia. Rosângela, o que é que você acha de Deus? Rapaz, eu acho que ele existe, mas eu prefiro o divino. Eu prefiro saber que tem uma energia, que tem em mim, que tem Alexandre, que tem Rafaela, que tem Maria, que tem todo mundo que deixa esse corpo vivo. Porque quando essa energia vai embora, quando a gente morre, ou quando a energia desliga desse corpo, ele vira os pés. Então, a energia, ela entra e ela precisa, como a televisão, para ela estar com a energia de boa, ela precisa de quê? Uma televisão, de aterramento. Aonde é esse aterramento no ser humano? No pé. Se eu tiver com muitos pensamentos, eu perco meus pés. Eu começo a ficar trêmula, a energia começa a não circular no meu corpo. Por isso que alguém com depressão, alguém com baixa autoestima, alguém com transtorno de ansiedade, vamos caminhar, vamos pegar sol, vamos olhar para o sol, vamos abrir a pupila, olhando para longe, para perto. O que é que eu estou fazendo? Eu estou usando o quê? O que eu tenho para que essa energia interfira dentro. Por quê? Quando essa energia entra, essa energia divina entra, ela não precisa de mim fazer nada. Eu não preciso fazer nada, porque ela move o coração bombeia sangue para tudo, o olho abre, a orelha escuta, tudo mexe. Aí eu preciso ter consciência dessa espiritualidade em mim. O que é que eu estou fazendo com esse poder todo que eu tenho chamado de espiritualidade? Entende? Então, corpo, mente, que vocês podem pesquisar o que difere o ser humano de um macaco é 6%, que é consciência. O resto nós temos iguais. Então, a mesma divindade que tem um bicho vivo, nós temos. O que foi dado a gente, ou o que foi aprimorado, desde os primatas para cá, eles andavam de 4 e eles foram se pondo em pé para a gente estar em pé hoje. Então, foi uma construção óssea, uma construção nervo, um desenvolvimento, e por isso que nós estamos ainda com espiritualidade para crescer o ser humano. Então, mas tá, por que você diz isso? Porque se eu peço uma velha como eu, de 55 anos, para aprender a andar, eu vou dizer, mas na frente de fulano eu não vou cair e andar. Ah, não, mas eu vou, vai ser ruim, eu vou machucar o bumbum. Não, mas eu quero andar depressa. Uma criança não diz isso. Uma criança, ela tenta quantas vezes é necessário. E ela vai até conseguir. E ela ainda diz para os pais, eu vou no meu tempo. Quantas vezes a gente fica, meu bem, venha, meu, tá, ele cai. Por quê? Porque ele precisa acreditar nos pés dele. E aí, o que é que nós fazemos? A gente, envolvido com toda a sociedade, a gente fica aqui. Então, corpo,
mente, isso aqui que a gente precisa ter consciência que se a gente deixar, ela domina o corpo e a espiritualidade. Que a espiritualidade é o poder de tudo. É o poder que eu tenho, que a Rafaela tem, que a Ana tem, que Maria tem, que José tem, e que a gente precisa desenvolver isso. Que a religião, às vezes, quem tem poder é o pastor, quem tem poder é não sei o quê, quem tem poder é não sei o quê, e, na verdade, todos temos poder. Eu preciso saber para onde eu giro minha antena, né? Opa, se eu tenho noção da minha espiritualidade, quando eu estou muito ansiosa, putz, grila, peraí, criatura, pula, faz qualquer coisa aí que dá para tu suportar, ou então vai no médico, pede uma ajuda agora e vai fazer a tua parte. Briga com as tuas dificuldades, briga com a tua preguiça, briga com o teu egoísmo, briga com a tua dificuldade de dizer não para você. Então, a saúde mental, a gente precisa entender que o indivíduo tem tudo. Ah, mas eu não quero ser preguiçoso. Ah, é preguiçoso. Quem diz que eu não sou preguiçosa? Eu preciso ter preguiça, né, para poder lidar com ela. Senão eu vou estar choramingando porque eu não consigo fazer exercício. Não consegue, filha da mãe, é porque tu não quer levantar cedo. Ai, que dor, ai, que dor. Tem que fazer exercício, mas eu não tenho tempo. Mas eu tenho tempo para ficar no celular. Entende? Então, se a gente tiver consciência que esses 6% que nós temos pode trazer muito danos para a espiritualidade e para o corpo. Óbvio, óbvio que eu não estou dizendo aqui que nós não temos problemas de saúde. Lembre que eu disse a vocês, eu olho para a minha família aqui atrás e vejo que tem Alzheimer, eu vejo que tem pessoas com distúrbio, então eu tenho que ficar atenta. Eu não posso me achar a rainha da cara preta. Lembre que eu fui ser psicóloga. Então, é um cuidado. Então, pergunta. É alimentação, é exercício, é espiritualidade, é tudo, né? Ah, eu não gosto. Ah, eu adoro tudo que é ada, feijoada, rabada, eita, engorda, e depois dos 50 não dá. Eu adorava dormir de meia-noite, aí depois da menopausa o corpo disse, se tu dormir de meia-noite, aí tu vai dormir de 2, porque eu não descanso. Então, isso pode trazer problema de saúde mental, né? E as mulheres são mais suscetíveis. A gente precisa compreender a diferença entre o homem e a mulher. O cérebro é diferente, o corpo é diferente, as etapas são diferentes. Ah, mas meu marido não tem, eu tenho. Nós somos diferentes. A mulher precisa compreender que, ao mesmo tempo, nós somos o ser mais poderoso, somos os únicos a poder transportar pessoas que eu não conheço da divindade para a Terra, que eu não sei como isso acontece, né? Não deu para eu ter uma conversa com uma ainda lá em cima para saber disso. Ninguém sabe, não é? Mas tudo da mulher é diferente. Inclusive o próprio cérebro. A gente pensa diferente do homem. Geograficamente, o homem é melhor do que a mulher. A mulher faz 10 coisas ao mesmo tempo, o homem não consegue. Não é? Então, a mulher move todo o corpo dela
produz alimento. Homem não faz isso. Ah, mas eu sou igual ao homem. Não, eu tenho a força do homem, mas eu não tenho a mesma força que ele. O homem tem a mesma habilidade e fragilidade que eu, mas ele pensa diferente. Então, ele não consegue, às vezes, ser sensível, não é? Mas homem não tem fases, mulher tem fases, que é um tema maravilhoso trabalhar, mulher. Mulher tem fases, mulher tem ciclos, homem não tem ciclos. Então, a, a, a vida deles não passa por períodos de adaptações. Nós passamos. A vida deles não passa por ciclos de hormônios. Nós passamos. Eu não faço reposição hormonal, mas é uma dificuldade. Às vezes eu tenho que tomar remédio, porque eu acordo várias vezes à noite. Ah, mas psicóloga não pode tomar remédio. Pode, preciso, o corpo está precisando. Senão eu vou pirar. A Né? Maria quer fazer uma pergunta, eu acho. Gente, desculpa, tá todo mundo tímido aí, com câmera desligada. Fica muito impessoal para mim. Bom, deixa eu baixar a mão. Então, eu queria... Bom, tudo que você está falando, né, assim, eu estava aqui pensando, esse limiar, né, porque, pelo que eu entendo, é natural da mente, né, esses momentos, assim, é natural até da nossa fisiologia, a ansiedade, né, o estresse, né, até certo ponto, Menstruação, é um sistema tudo. de sobrevivência, né, e, enfim, e até a forma, né, as emoções são naturais, raiva, tudo isso que a gente às vezes quer fingir que não existe, né? Que a gente, como você está falando, feio colocar na mídia social e às vezes assumir que a gente tem esses sentimentos tão horríveis, né? E, enfim, mas é natural, somos todos humanos. E então, assim, qual é esse limiar, né? O que você teria para dizer assim, esse limiar entre o que é o patológico, entre o que é o fisiológico? Qual é esse limiar entre a depressão e a tristeza? Como a gente pode estar, né, assim, qual seria o sinal? Quando eu não consigo desenvolver as minhas habilidades diárias com as mesmas competências. Quando eu começo a perceber que eu estou com energia baixa, quando o meu ânimo já não está na mesma forma, quando o meu apetite sexual não está legal, quando eu socialmente eu quero me excluir, quando eu percebo que eu estou, sabe, ai, vai acontecer alguma coisa, quando o medo de eu sair, ele já não é um medo de prevenção. Quando eu vou subir no elevador e aí eu digo, opa, vai cair, ai, o que é que vai acontecer? Então, quando eu perco a capacidade de ter a minha vida natural, quando eu percebo as dificuldades de entrar no embate e sair bem, quando eu não consigo estar num trânsito e compreender que hoje é assim, qual a minha habilidade de lidar com a vida que eu tenho, qual a minha habilidade de eu lidar com o trânsito de 6 horas da noite. Que eu sei que de 6 horas da noite eu não vou passar 15 minutos para chegar em casa. Eu vou passar 1 hora. E quando eu estou naquela situação, que desafios eu estou enfrentando naquela dificuldade? Entendeu? Eu estou estressado, eu percebo que eu não tenho paciência, eu percebo que eu freio em cima, eu percebo que eu xingo outro, entendeu? Então, a gente precisa começar a perceber
aonde eu sinto, tanto emocionalmente, como eu sinto fisicamente. Entende? Quanto eu perco eu xingo outro, eu não consigo mais olhar, eu não consigo, entendeu? A mudança do meu humor, eu não consigo mais chegar em casa depois daquele trânsito e dar um bom dia, uma boa noite, legal, eu não consigo jantar. Tem aí aquilo que você falou, a habilidade de autorregulação. Pois eu ia Quando eu perguntar, percebo que eu perco isso. isso vai chegando gradualmente, essas sensações, sentimentos, não é de um dia para a noite, é aos poucos, porque eu identifico algumas coisas que você falou, mas outras já acho, não, nesse ponto eu não estou. Mas, mas alguns sim. Então, tipo, e antes eu não sentia. Então, será que é hora. Como lidar com isso antes que vá piorando né, e cresça? Ana, o que vai te dando habilidade para isso é a observação. Sempre a observação. No processo terapêutico, a gente diz que ele começa quando você começa a desenvolver a habilidade de se observar, de como eu estava, como eu estou. Eita, eu percebo que eu estou perdendo a paciência com frequência. E aí eu começo a observar em que ponto eu perco, o que me faz perder e o que eu posso inferir para eu voltar àquela qualidade. Vou te dar um exemplo, eu tinha pessoas que tinham pressa sempre, mesmo sem estar com horário apertado. Mas houve um período na vida dessa pessoa que os filhos eram pequenos, que o tempo era escasso, onde ela estava sempre correndo. E aí, quando aquele período passou, ela continuou da mesma forma. Então, ela não observou até o ponto que aquilo, ela começou a ficar chata, porque o marido dela já não tinha tanta pressa, mas ela continuava naquela pressa. Então, iam para os eventos, então não estava atrasada, mas ela não queria ir devagar, ela não queria ir aproveitando as coisas. Então, ela perdeu esse time, e aí todo mundo começou a dizer, você está sempre apressada. E aí, quando a gente começou a trabalhar, ela percebeu que aquele ritmo, que uma época foi dela, ela não conseguiu voltar para a época que ela não tinha. Então, a gente diz que ela ficou presa ali, naquela atitude, e ela não percebeu que aquilo passou, e ela continuou da mesma forma. Então, o que a gente sempre fala é observação. Observação. Como eu estou respirando. Eita, como é eu observar se, ao deitar, quando eu me deito, se eu observo que todo o meu corpo foi para a cama. Então, às vezes, eu deito, e quando eu vejo, eu estou meio suspensazinha no travesseiro. Aí eu vou fazendo um exercício de perceber meu pé, perceber minha perna, perceber meu quadril, perceber. Quando eu vejo, minha cabeça faz tchum. Então, eu estava deitada, mas eu não estava repousada. Eu estou sentada, mas eu não estou solta. Então, se eu vou deixando a minha musculatura sempre alerta, tá? Eu estou deixando o meu sistema simpático, o meu sistema de defesa em alerta. E se ele fica em alerta direto, eu não uso o meu outro sistema, que é o parasimpático de soltar. Entende? Então, se você olhar
um bicho, ele corre atrás de uma presa. Depois ele relaxa, ele treme, ele solta. Não, a gente passa o dia todinho trabalhando e muitas vezes a gente vai para a cama no mesmo ritmo. O cansaço é tão grande que a gente dorme, mas não relaxa. Então, a observação é algo muito preventivo. Com a qualidade de como eu tomo água, eu contemplo aquilo, ou eu estou fazendo isso no padrão automático. Os padrões automáticos são padrões que podem adoecer. Então, a observação me faz ver aonde eu estou, se eu estou sempre aqui ou se eu estou sempre aqui. Porque o fato também de eu estar sempre muito... Tudo bem. Também é uma desregulação. E quando você identifica a desregulação, você tem que tomar uma atitude contra ela, se você identifica que é ruim? Depende. Depende. A gente não pode generalizar. Quem vai poder dizer isso vai ser você. O quanto isso interfere na sua vida. Então, tem pessoas que procuram a gente para trabalhar, por quê? Porque não consegue ter atitudes de limites, não consegue ter atitudes de impor suas vontades. Então, essa pessoa também perde a qualidade de vida. Entendeu? É uma pessoa que ela não se sente vista, ela não se sente respeitada. Isso também pode debilitar. Joyce, você quer fazer alguma pergunta? Não, estou bem, estou ouvindo. Ah, tá joia. Rosângela, eu, em algumas conversas com alguns colegas, com amigos também, eu percebo que muitas pessoas têm, não sei assim, o nome que eu daria a isso, mas eles identificam, sabem que não estão bem, fizeram essas, né? Não, ó, está tendo isso, eu não durmo, eu estou triste, eu estou irritado, eu não estou bem, mas às vezes ou tem vergonha de pedir ajuda, mesmo que seja para um profissional, porque acha que já vai ter que tomar um remédio, fazer alguma coisa nesse sentido, ou acha, ah não, eu já ouvi pessoas falando que depressão é uma frescura, né? E a gente tem que tirar isso da cabeça, porque depressão é uma doença que pode levar a algo mais sério, que é onde é esse mês, né? Que é tratado o mês de prevenção ao suicídio. Você podia falar um pouquinho a respeito, antes que a gente finalize? A primeira coisa que a gente precisa compreender: saúde mental não é frescura. Ansiedade não é frescura. Depressão não é fraqueza. Tá? O que a gente chama também a mudança de humor também não é frescura, não é porque a pessoa é assim. Então, a gente pode ver que muitas vezes a frescura ela leva a algo muito pior, que é uma dependência química, uma dependência alcoólica. Porque eu vou em busca de paliativo. Por quê? Porque a gente tem um tabu ainda em falar de saúde mental. Tá? E a saúde mental, ela desregula o fisiológico. A saúde mental faz engordar. A saúde mental faz você emagrecer. A saúde mental faz você irritar.
A saúde mental faz você entristecer. A saúde mental faz você ter ou mostrar para as pessoas 2 tipos de humor. A saúde mental faz você não correr atrás dos seus objetivos. Porque eu tenho medo de entrar no avião, porque eu tenho medo de entrar no elevador. Então, a gente precisa entender a saúde mental como uma qualidade de vida. Entende? Então, quando a gente entender que o remédio da saúde mental, às vezes ele está produzindo hormônio, às vezes ele está produzindo uma capacidade de regular seu sono, que é uma das coisas mais importantes do corpo. E a gente sabe que hoje o distúrbio do sono é a porta de entrada para muita saúde. Para a saúde mental não está ok. E hoje em dia, não ter uma qualidade de sono, principalmente para os jovens, é uma coisa quase natural, porque a cada dia se dorme mais tarde, então não é respeitado também essa questão do repouso e da qualidade do sono, que é importantíssimo para a saúde mental. A questão da bebida, ela se tornou muito social. Então, a saúde mental, ela tem que ser vista com prioridade. A gente precisa começar a dizer que vai ao psicólogo, que vai ao psiquiatra. Entendeu? Como a gente vai ao cardiologista. Muitas vezes você vai ao cardiologista e ele diz, eu creio que você deve procurar um profissional da saúde mental. E a gente não leva em consideração isso. Porque intitulou-se que você é doido, que você não tem a capacidade de gerir você mesmo. Na verdade, você tem. Quando você admite isso, você está dizendo, eu posso tanto me gerir que eu estou percebendo que eu não estou 100%. E eu uso sempre as pessoas que vão para mim e usam a medicação, eu vou continuar assim até o momento em que você conseguir se autorregular. O que é se autorregular? Conseguir perceber que sua respiração está ok. Conseguir perceber que você pode ter medo. Conseguir perceber que você pode dizer ao outro que aquilo dói. Conseguir perceber, dizer e respeitar você mesmo. Eu gosto disso, mas eu preciso trabalhar comigo mesmo. Então, quando a gente toma um remédio para dormir um determinado tempo, o remédio está fazendo aquilo que eu não estou conseguindo naquele momento. E o meu cérebro, se eu repito aquilo, ele continua fazendo. Então, muitas vezes, a medicação está fazendo pelo indivíduo aquilo que, no momento, ele não está tendo a capacidade. Então, um diabético, que ele não tem uma diabetes crônica, como a pessoa que não tem uma esquizofrenia, que não tem uma doença crônica mental, ela pode também ter auxílio. Por que não? Porque eu posso ter uma gastrite, mudar minha alimentação, mudar minha vida, né? Colocar exercício, colocar líquido, e eu volto à minha capacidade de gerir o meu estômago. Eu volto, eu tenho uma luxação, eu vou no fisioterapeuta, eu não volto aquilo, mas até então não precisei de uma talha, não precisei tomar remédio. Então, eu acredito, e o que eu vejo,
sabe? É uma ideia preconcebida que a gente chama preconceito, para que a gente não cuide mais da saúde mental. É verdade. E aí, quando não cuida, e aí a pessoa dá todos os sinais, e quando vê, nossa, mas como que aquele cometeu um suicídio, sendo que ele estava bem? Mas o que a gente vê no suicídio é o seguinte: uma das coisas que a gente tem que observar, hoje mesmo eu atendi a esposa de uma pessoa que, quando era adolescente, tentou o suicídio. E a gente sabe que as mulheres tentam 4 vezes mais do que o homem, mas os homens são mais efetivos no suicídio. As mulheres tentam mais, mas não são tão efetivas. E os homens tentam e são bem mais efetivos. Então, o discurso de um homem, a gente tem que estar muito mais atento. Atento, se aquela família tem alguma coisa, a gente precisa levar em consideração cada discurso. A gente precisa estar muito atenta aos discursos dos jovens. A gente precisa estar muito atenta ao que os nossos jovens estão vendo, lendo e convivendo. Pai e mãe tem que ter regra e tem que botar limites, mas não é um limite que eu tenha receio em ver, em pegar o que o meu filho está vendo. Hoje é necessário. Hoje é necessário ter abertura de convivência com o jovem, mais necessário ainda. As drogas estão com acesso à criança de 8, 9, 10 anos em diante. A sexualidade, 8 anos, a gente já tem criança aqui no Brasil dizendo que pode beijar homem e beijar mulher, sem nem saber o que é isso. Eu tenho pais que me procuram porque a filha diz que é bi sem nunca ter transado. Então, veja que a construção do que é chegado, não é, nesses jovens, os jogos de violência. Então, a gente precisa ficar atento hoje. O discurso, então, muitas vezes para eles, quanto mais se fala de suicídio, quanto mais se fala em ter. Então, a gente vê que os jovens nossos hoje estão muito mais ligados na tela do que na realidade. Se eu tenho um filho, que eu tenho ali com ele uma convivência mais pé no chão, mas eu preciso falar mais, eu preciso mostrar mais, porque o que ele vê na tela não é real, e eles querem aquilo, porque eles não têm discernimento. Ah, mas eu não tenho nada que eu quero. Ah, mas você não deixa eu fazer. Senta com seu filho, senta com sua filha. Fala de sexo, fala de gravidez. 2 jovens agora, eu levei de suicídio porque engravidaram na primeira ficada. A menina com 18 anos, com problema mental. E o rapaz, que mal conhecia a moça, está lá, 2 pessoas que não se conhecem vão ser pais, os 2 queriam se matar, e por sorte eu conheci o menino e os 2 chegaram a mim, e a gente está dizendo, vai ter uma família aqui, não precisa ter um namoro, calma, não vai acabar a vida de vocês. Entende? Mas a gente precisa estar alerta a isso. Vê alguém chorando, chegue perto. Vê alguém triste, chegue perto. Diga àquela pessoa, eu compreendo, você também sei estar triste, o que é que eu posso fazer?
Não abandona aquela pessoa e não guarde segredo se você achar que aquela pessoa precisa de ajuda. A gente tem vários canais de apoio. Eu tenho um canal de apoio, tem CVV, os estados têm, as prefeituras têm. Vai a família daquela pessoa. A gente só vai evitar o suicídio se a gente não tiver melindre. Se a gente estiver olhando para o outro. Se a gente não achar que é só uma tristezazinha. Então, esse marido dessa menina, que eu atendi agora de tarde, ele tentou suicídio quando era adolescente, e a tia disse para ele na sexta, eu amo você, conversando com ele no telefone, e no sábado tentou suicídio. Aí ele chegou para a mulher e disse, eu não quero mais que ninguém me diga que me ame. Porque a pessoa diz que me ama, no outro dia se mata. Eu estou cansada, eu acho que vocês vivem bem sem mim, eu estou cansada de cuidar de mãe, de todo mundo. Isso é um discurso que a gente precisa ter cuidado. Não é estar lá a mulher dizendo, eu amo você. Olha que discurso complicado. Eu amo você e se mata. Aí a outra está aqui, eu também amo você. E eu disse a ela, vá para casa, fale com ele, me diga o que é isso, o que é que você está pensando, o que é que você está, eu estou aqui. Então, não dá para a gente, quando a gente fala de tristeza, o mês de setembro é um mês que a gente precisa ficar assim, ó, atento, porque o suicídio, ele é uma energia, parece que puxa, suga. Todo mundo que pensa, porque a gente precisa compreender também. Eu acho que pouquíssimas pessoas não pensou em morrer numa situação difícil. Pouquíssimas. Uma perda de um ente, um sofrimento por muito tempo. Quantas vezes, pô, o que é que eu estou fazendo aqui ainda? Entendeu? Mas o discurso, a gente precisa ficar atento. E não é só em casa, é em qualquer lugar. A gente precisa começar a entender. Eu trabalho muito no meu consultório. Gente, a gente está perdendo a oportunidade de olhar um para o outro. A gente dá bom dia. E olha, Dá bom dia pelo celular, né? não é? É. Bom dia. Gente, olha para a pessoa do lado. Diz, oh, que máscara. A gente está perdendo a oportunidade de ver o outro, de falar com o outro. Uma coisa que a gente precisa saber. O ser humano não foi criado fisiologicamente para viver só. O ser humano foi criado para viver em bando. Foi feito para se regular um com o outro. Foi feito para que o espelho seja o outro que me diga. Um elefante, um leão. Eu só sigo. Ser humano, para crescer, precisa de espelho. Precisa o outro dizer. Então, eu preciso desenvolver essa habilidade de dizer ao outro. Eu preciso desenvolver a generosidade. Entendeu? Eu preciso escutar quando o outro me diz, tu é chato, tu é mandão, tu é isso. Se o outro está dizendo, é porque em algum lugar ele tem razão, que eu não me escuto. Mas a gente faz o quê? Rechaça isso. Eu não sou assim. Por que você acha que eu sou assim? Ou eu mesmo observar, né? Observar. E aí, como é que eu estou falando?
Eu lembro que o povo me achava orgulhosa. Por quê? Porque minha cabeça era aqui, eu andava, só porque eu mudei um pouco a minha fisiologia. Ó, eu dizia que era orgulho, eu nem percebia. Então, eu tive que, em uma sessão, depois primeiro eu vi que eu nem respiro direito, assim, que interessante. Então, ó, minha própria postura já me dava ansiedade. Então, sobrevivência. A gente vai tendo que ser forte, vai arqueando o corpo, vou causando doença. Ó, doença, por quê? Porque eu estou aqui, ó, sistema de sobrevivência forte. Já mexi com a metade do meu corpo. Entende? Então, olhar para o outro, escutar o outro, faz a gente viver. Olhar Não, sem julgar, né? Olhar sem julgar, olhar com olhar de ajuda, né? é difícil, tá? É. Então, quanto mais a gente pratica essa bondade, a gente precisa primeiro compreender que ali tem um Deus igual a gente. Lembra da espiritualidade? A minha espiritualidade é ligada ao mesmo ponto que o seu. Eu talvez não tive uma mãe carinhosa. Talvez eu não fui bem recepcionado. Eu talvez não me sinto visto na minha diferença. Eu tive um jovem que queria suicidar porque ele era diferente. Ele queria pintar o cabelo até que de rosa, os pais eram evangélicos, queria um comportamento. E ele não era assim. Então, eu venho daquela família, mas necessariamente eu também tenho a minha individualidade. E muitas vezes a gente quer os filhos, a gente quer os padrões, que você seja assim. E às vezes até sair desse padrão é muito sofrido. Então é melhor eu desistir da vida, porque, putz, grilo, eu vou me lascar aqui para sair desse padrão. Vai ser muito difícil eu brigar com meu pai e minha mãe o tempo inteiro. Eles não entendem que eu sou diferente. Entende? Então, até ser diferente causa muito sofrimento. Então, a gente olhar para o outro e ver, não é? Mas você tem tudo, não é tudo. Às vezes falta, vem cá, eu vejo você. Entendeu? Às vezes falta isso, não é a questão de ter. Às vezes você vem com a tristeza. A gente está falando que o ser humano ele é composto de herança genética. Herança. Gente, se a gente for olhar, o ser que eu sou pertenceu à minha avó. Eu tenho mais ligação, porque quem deu o óvulo, o espermatozoide, foram meus avós, os meus pais. Então, a gente trabalha só aqui, e o ser humano não é só aqui. Eu preciso olhar aqui para trás. Eu não posso dizer eu sou linda, bela e maravilhosa, sem nada. A Maria tinha levantado a mão, não sei se ela ainda quer falar. Você quer falar, Maria? Tem mais alguma pergunta? Alguém? Bom, era um pouco fora, foi antes disso, né? Estou aqui ainda processando tudo, assim, bem, muito profundo, muito relevante tudo que você está trazendo, assim. Obrigada. Mas, assim, tentando fazer um link, eu acho que era meio que um comentário em relação ao que, né, essa questão de que o desafio que é a gente realmente
a saúde mental no mundo de hoje, né? Porque é isso, o que é socialmente aceito, como você meio que já colocou, né? É o beber para afogar os problemas, né? O você, ao invés de novo, também, né, no desconforto, ao invés de entrar em contato com o desconforto, fazer maratona de Netflix, ficar a noite inteira na frente da televisão, para o videogame, né, ou enfim, o que quer que seja, ou até mesmo, assim, e até trazer a questão do remédio que não assim, ressaltando a importância da medicação nos momentos como você falou, mas também o perigo que eu vejo que às vezes pode ser, não sei como você, a sua experiência quanto a isso, do uso da medicação como algo também para botar panos quentes e viver, né, e não de fato no sintoma, né? E como tudo isso, assim, como tudo isso é muito aceito, isso a medicalização, tal, e não tanto esse o olhar, o parar, o se olhar, O respirar, colocar o pé no chão. e Mas até a questão que a Joyce trouxe. Sabe o que é que eu digo? O nome disso é autorresponsabilidade. Entendeu? Tem alguns pacientes que eu solto. Eu solto porque eu digo, ó, a gente para aqui, porque você está ficando pesado para mim. E eu só posso me carregar. Eu posso te atender e te passar 1000 coisas para você começar a fazer com você. Porque a gente precisa entender que eu vou não perceber e aquilo chegou e, opa, chegou. Massa, não estou dando conta 100%. Vou lá, estou assim, assim, assim. Mas eu preciso caminhar, eu preciso tomar água, eu preciso respirar, eu preciso sentir dor, eu preciso chorar, eu preciso ter saudade, eu preciso sentir desamor. Aquele filho da mãe não me valorizou. Putz, grila, o que eu aprendi com isso? Meu desejo. Eu quero aquilo, tá? E o que esse meu desejo vai trazer? Vai trazer que eu vou ter que cozinhar. Eu não quero cozinhar, então eu vou comer a comida pronta. É um desejo de não fazer nada. Então, a medicação ela é benéfica quando você tem autorresponsabilidade. Entende? Então, eu trato de doenças graves de pele. Aí, junto com o pacote, eu faço minha parte. Eu faço, bem, você tem que tomar sol, você tem que andar, quando você melhorar, eu quero que você vá para a praia, tomar banho de mar, porque tem iodo. Eu preciso de... Por quê? Porque você precisa me soltar. Entendeu? Eu acho que isso é a palavra-chave que você trouxe também, porque, né, como estava falando inicialmente, eu era no Brasil, né, profissional de saúde antes, assim, eu sentia muito isso, que as pessoas vinham até mim trazendo a responsabilidade da mudança deles em mim. Né? Então, bastava, assim, a sensação de que basta estar aqui na frente de uma nutricionista que minha vida está resolvida. E depois dali, aí a pessoa não faz, aí não dá certo, ele coloca o profissional que não é bom. Né? É isso que acontece. Né? E eu vejo muito isso, assim, de uma forma geral, e seja no médico, né, de ir no médico, porque a responsabilidade é do médico, mas assim, a responsabilidade de quem que se conhece, né, de quem é o corpo, de quem é a vida, quem que de fato se conhece, não o médico. Né? O médico, psicólogo, nutricionista, está todo mundo ali como um instrumento, né, para ajudar você nesse processo, né, de... Tanto é que quando chegam para mim pessoas que tentaram suicídio, né? A primeira coisa que eu faço é um acordo. Vamos fazer um acordo. Você vai ficar comigo
quando você disser assim, olha, desisto de você, você pode fazer o que você... Enquanto você estiver comigo, você tem que assumir responsabilidade com você. Eu não vou assumir a responsabilidade sobre sua vida, eu não tenho essa Não responsabilidade. pode, né? Ninguém tem sobre o... Eu chamo a família, digo, "Ó, eu estou aqui, mas vocês têm que vigiar em casa." Então, a responsabilidade de uma pessoa que não está bem mentalmente, ela não está aqui, ela tem que estar no escopo muito maior, entendeu? Eu tenho que ter a participação da minha família, eu tenho que contar com o meu companheiro quando eu não estou bem. Eu preciso pedir a ele ajuda, não é? Eu preciso, eu digo que o feminismo tem um lado maravilhoso, mas tem outro lado terrível, que é a escravidão da beleza, escravidão do padrão e a competição entre as mulheres. Você não vê homem competindo, mas você vê mulher competindo na beleza, no padrão, na relação, mostra. Então, veja que parte do adoecimento da gente é a nossa expectativa com o outro. Não é que meu marido vai me fazer feliz. Eu tenho que me fazer feliz. Meu filho, e quando meu filho me deixar, meu ninho estiver vazio, eu preciso tomar responsabilidade antes, procurar amigos, ver quem está solteira para eu sair, ver quem é que está não sei o quê, que eu vou ter isso. Não é? E sou extremamente contra, como eu tenho psiquiatra, eu tive um que disse a uma menina de 27 anos, você vai ser dependente de psicóloga. E ela veio para mim e disse, o que é que você quer? Você quer ser? Não, eu digo, então vamos trabalhar juntas. Você tem que ensinar seu cérebro a não ser dependente de ninguém. Vamos testando o que dá certo para você e vamos criando isso no cérebro. Gente, o cérebro é uma conexão de energia. Se eu movo naquela direção, só vai ali. Se eu começo a abrir novas janelas, é isso aqui, ó, o cérebro faz isso, ele está aqui no mesmo lugar. Se eu começo, ele vai pular aqui de novo, mas já vai pular com mais resistência. Quanto mais eu malhar, mais... Então, isso que o corpo da gente, ele é corpo e mente. Eu preciso entender que a minha espiritualidade, ela se manifesta na minha voz. Porque se essa espiritualidade está aqui sem voz, ela está, mas não tem voz. Eu preciso ter consciência do que eu estou dizendo ao outro. Então, essa autorresponsabilidade, né, que os filhos falam, que o companheiro fala, que a amiga fala, isso a gente precisa ter. Entendeu? Então, muito bem colocada essa sua questão da autorresponsabilidade. Eu preciso ter... Fui morar na Suíça. Pô, eu fui morar no Canadá, que não tem o sol do Brasil. E agora? O que é que eu vou fazer quando tiver pouco tempo de sol? Vou me agrupar, vou buscar, vou... Eu preciso dar uma nova fonte ao meu cérebro, porque ele estava acostumado a vida toda daquela forma. Como é que eu vou fazer? Porque ele vai querer ir por ali, porque é onde ele já conhece. Né? E é bem interessante. Eu vou mandar essa série para a Rafaela e vocês vão ver. Eu só sugeria vocês verem do final para o início. É porque ele faz o contrário. Ele começa com o cérebro, fala da sensação, que é a sensação onde a gente trabalha nessa psicofisiologia da ansiedade. Ansiedade é o nome, mas ansiedade é uma fisiologia. Acelera o coração, batimento aumenta, a respiração fica aqui.
Então, eu tenho que dar espaço para a minha ansiedade. E o que é que a gente quer fazer? Se livrar dela, não se livra. Tudo que é meu tem que ter um espaço dentro de mim. Primeira coisa que a gente precisa entender, depressão, nada sai. Tudo vai se transformar dentro de mim. Então, eu preciso trabalhar a fisiologia, eu preciso trabalhar tônus, sensação. Qual é a sensação que eu tenho? Aonde eu sinto isso? E também que tudo está no lugar que tem que estar, né? Se eu sinto isso vem de algum lugar, né? Então Isso tem uma fonte. E quer Tem me uma dizer fonte. algo, né? E a fonte está numa palavra. A fonte está. Se eu, quando criança, eu escutei uma palavra, e aquela palavra, quando eu era criança, ela repercutia de alguma forma, quando eu ficar adulto, quando eu escutar aquela palavra, automaticamente meu corpo vai reagir. Se eu passei por uma situação e aquilo ficou registrado em mim, então a gente trabalha essa sensação. Por quê? Porque a mente esquece, mas o inconsciente, que é o corpo, ele guarda. Então, quando a gente trabalha a sensação no corpo, o significado vem. Tá? Como foi para vocês? Eu só tenho a agradecer, acredito que em nome de todo mundo, por todo o conhecimento, por tudo que você falou. Foi grandioso, né, Maria? Assim, que você tem a oportunidade de falar mais vezes com a gente. É isso que eu ia falar, né? Eu acho que cada coisa que você falava, eu falava, gente, isso aí dava só um dia, só para a gente falar sobre isso. E abrindo as caixinhas, né? As portinhas. Essa questão da espiritualidade, eu sempre falo, a gente, é tão importante a gente saber... Isso que eu, quando vocês estavam falando, eu falei, gente, isso dá... E eu já falei isso numa live que a gente estava falando, falei, gente, a gente dá uma live só, um papo, né? Ou que seja um workshop, só para falar sobre espiritualidade e religião, né? Assim, que existe muita confusão, né? A respeito disso, fica muito misturado. E foi interessante que, acho que há 2 dias atrás, ou talvez ontem, nem sei, eu estava conversando com meu marido sobre isso, tipo, a gente nunca falou de espiritualidade com os meninos. Eu acho que a gente devia. Aí ele começou a falar, não, mas eu não acredito em santo, e não sei o quê. Não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade. E ainda assim, mas eu falei, mas também não sei o que dizer para eles. Você acredita em Deus? Eu também não sei. Eu não sei o que dizer. Então, assim, foi interessante. E o que a Maria falou, assim, a cada assunto que você trazia, poderia ser um dia inteiro de conversa. Então, foi muito bom mesmo. Obrigada pelos insights. A gente pode fazer, eu não faço questão, a gente pode fazer, pega um tema aí, e a gente fala, assim, muita... Eu não sou muito cheia de protocolo, não. Eu não tenho muito... Nem a gente, né, Rafa? Nem a gente. A gente realmente só tem muito a te agradecer, viu, Rosângela? A sua disponibilidade. A gente sabe que para o pessoal do Brasil já está tarde, já está ficando tarde. Verdade. Já deve estar cansado. Porque se fosse por nós, a gente ficava aqui até... Muito obrigada, viu, Rosângela? Eu também agradeço muito. Obrigada pelo convite. Poder contribuir um pouquinho aí. Estou à disposição. Tá? Maravilhoso. Obrigada. Beijo para você. Minha mãe apareceu ali. Que graça. Gracinha. Beijo Gente, a todos. Muito Prazer obrigada. Para o irmão da Rafa, o pessoal aí da Rafa. Meus irmãos. Muito obrigada a todos, viu, que participaram. Obrigada, Rafa. Obrigada, Rosângela. Obrigada a vocês. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.